Você já ouviu falar sobre Nagorno-Karabakh? Sabia que tem um conflito corrente hoje que pode redefinir fronteiras na Europa? Meu nome é Giuseppe, curso a quarta fase de Relações Internacionais na UFSC, e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, vamos abordar os conflitos étnicos e o equilíbrio de poder no Cáucaso. Nagorno-Karabakh, ou a República de Artsakh, um enclave no Azerbaijão com um corredor de 5 km para a Armênia, é um território internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão, mas com uma população majoritariamente de armênios étnicos. Artsakh era um estado separatista desde 1991, mesmo ano que houve a independência da Armênia e do Azerbaijão da União Soviética. Era uma república independente de fato, sem reconhecimento internacional. Em 1992, após as independências, houve uma guerra entre Armênia e Azerbaijão, em que a Armênia conquistou os territórios de Artsakh e uma zona tampão que ligava a Armênia a Nagorno-Karabakh. Mesmo com cessar-fogo em 1994, a região era conhecida como pertencente ao Azerbaijão. Ambos nunca chegaram a acordo e o conflito ficou congelado, com Artsakh sendo teoricamente independente, mas com laços e uma dependência grande da Armênia, sendo, na prática, parte da Armênia. Em 2020, eclodiu novamente uma guerra na região, em que o Azerbaijão conseguiu facilmente dominar a região, e a Armênia acordou em tirar suas tropas da região. 3 anos mais tarde, o Azerbaijão faz uma nova ofensiva em 2023 para desarmar completamente Nagorno-Karabakh. No final do ano de 2023, a República de Artsakh emitiu um decreto dissolvendo suas instituições a partir de 1º de janeiro de 2024. Nesse meio tempo, boa parte da população de Nagorno-Karabakh foi obrigada a fugir para a Armênia, pelos conflitos e pelo excesso de força do exército azeri, sendo internacionalmente criticado por ser considerado um crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma. Esse fala que entende-se por crime contra a humanidade, entre outras coisas, a deportação ou transferência forçada de uma população. Pode-se compreender a guerra em Nagorno-Karabakh como uma guerra do terceiro tipo de host, que é definida como um conflito em que as motivações principais não são interesses estatais tradicionais, como território, poder, mas questões étnicas, religiosas ou identitárias. A guerra do terceiro tipo apresenta características específicas que a diferenciam especialmente em contextos pós-coloniais e de desintegração de grandes impérios. No caso do conflito Armênia-Azerbaijão, podemos observar essas características de maneira evidente por 3 motivos: motivações identitárias e existenciais, assimetria de objetivos e conflitos prolongados e intransigentes. O primeiro, motivações identitárias e existenciais. Esses conflitos não têm como foco central a conquista territorial ou recursos materiais, mas sim questões de identidade, cultura, etnia, religião ou ideologia. Envolvem frequentemente populações que buscam autonomia, reconhecimento cultural ou preservação contra ameaças percebidas à sua sobrevivência coletiva. Para os armênios de Nagorno-Karabakh, a luta é vista como existencial. Historicamente, os armênios se percebem como uma minoria perseguida, especialmente após o genocídio armênio no início do século XX. Para eles, manter o controle de Nagorno-Karabakh é essencial para proteger sua identidade cultural, religiosa e étnica contra o domínio azeri. Para o Azerbaijão, a questão de Nagorno-Karabakh é uma ferida nacional. A perda do território foi considerada uma violação de sua soberania e integridade territorial. A reconquista não é apenas uma questão de território, mas também de honra nacional. O conflito Armênia-Azerbaijão tem raízes históricas profundas, incluindo disputas territoriais desde o colapso do Império Russo e a criação da União Soviética. O segundo ponto, a assimetria de objetivos. Diferente das guerras convencionais, as partes geralmente possuem objetivos assimétricos. Um lado pode buscar a preservação de status quo político, territorial, enquanto o outro lado luta pela independência ou pela redefinição desse status. O terceiro ponto, conflitos prolongados e intransigentes. A guerra do terceiro tipo tende a ser prolongada porque as questões em disputa são existenciais. As partes frequentemente não enxergam espaço para compromissos, pois acreditam que a sobrevivência de sua identidade está em jogo. Por isso, existe uma dificuldade muito grande de chegar a um acordo de paz. Tanto que na Constituição armênia está escrito que ela deve buscar por controle da região de Nagorno-Karabakh. Por isso, é tão difícil chegar a uma resolução de conflito.
Para além da guerra do terceiro tipo, pode-se entender o conflito pela ótica do Complexo Regional de Segurança de Busan, que diz como os desafios de segurança de uma região específica não podem ser analisados isoladamente, mas sim como parte de um sistema interconectado. Um complexo regional de segurança é definido como um conjunto de estados cujas percepções principais de segurança estão interligados de tal forma que os problemas de segurança de cada um não podem ser separados dos outros. Busan sugere que, em vez de estudar a segurança global como uma questão monolítica ou olhar apenas para estados individuais, é mais útil considerar a segurança em termos regionais. Ele identifica as seguintes características principais de um complexo regional de segurança. Primeiro, interdependência de segurança regional. As ameaças e políticas de segurança de um estado afetam diretamente outros estados na mesma região. Por exemplo, os interesses da Turquia, da Rússia, do Irã são fundamentais para entender o conflito, além de, é claro, a Armênia e Azerbaijão. Segundo, autonomia relativa. Embora influências externas possam impactar o complexo regional de segurança, a dinâmica interna da região é o fator predominante nas questões de segurança. O Cáucaso tem suas dinâmicas específicas na região, as desequilíbrios de poder, enfim. Patrimônio histórico e rivalidades locais. A história de conflitos, alianças e rivalidades molda as percepções de segurança na região, criando padrões persistentes de interação. A rivalidade entre Armênia e Azerbaijão vem desde o final do século XIX e início do século XX com o genocídio. Atores externos e sua influência. Potências globais frequentemente entram nos complexos regionais de segurança para proteger seus interesses estratégicos, alterando a dinâmica regional, sem necessariamente resolvê-la. A Armênia tem apoio militar da Rússia e do Irã, e um apoio político dos Estados Unidos pela diáspora, enquanto a Azerbaijão tem apoio turco e Israel por meio de armas. A fragilidade do equilíbrio regional. O envolvimento de potências externas não resolve o conflito, mas congela um estado de instabilidade constante, onde nenhum lado obtém uma vitória decisiva. Esse equilíbrio instável gera o que muitos analistas chamam de conflito congelado, mantendo a tensão latente. O conceito de equilíbrio de poder é central na teoria das relações internacionais. Ele se refere à distribuição de poder entre estados ou coalizões, de modo que nenhum ator adquira hegemonia absoluta, prevenindo assim a dominação e mantendo a estabilidade do sistema internacional ou regional. As principais características do equilíbrio de poder são: distribuição do poder. O poder político e militar entre os estados é distribuído de maneira a evitar que um único estado ou aliança tenha a capacidade de dominar os demais. Bandwagon e balancing. Os estados podem equilibrar o poder opondo-se a estados mais fortes ou aliando-se a eles. Estabilidade relativa. O equilíbrio de poder não significa uma ausência de conflito, mas sugere que nenhum estado pode vencer ou dominar completamente. Isso pode levar a guerras controladas ou guerras limitadas, que evitam colapsos sistêmicos. Isso se aplica no conflito entre Armênia e Azerbaijão, primeiro pela disparidade militar. Na década de 90, após a independência, a Armênia inicialmente tinha uma vantagem militar, e, após vencer a Guerra de 90, consolidando o controle de Nagorno-Karabakh. Entretanto, o Azerbaijão, beneficiado pelas receitas significativas de petróleo e gás, reverteu esse desequilíbrio nas décadas seguintes, modernizando suas forças armadas e adotando uma política mais agressiva. Quando ele tinha mais dinheiro, por causa dos hidrocarbonetos, tinha maior capacidade de intervir. Isso também se aplica ao papel das grandes potências regionais, como equilibradoras. A Rússia, historicamente, atua como um ator de equilíbrio no Cáucaso, embora mantenha uma aliança formal com a Armênia por meio da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC. Moscou também busca manter relações pragmáticas com o Azerbaijão, particularmente devido ao interesse em recursos energéticos e acesso ao Mar Cáspio. Ao intervir como mediadora, após a guerra de 2020, a Rússia garantiu sua presença militar na região, reforçando seu papel como árbitro de segurança. A Turquia, como contrapeso, emergiu como um apoiador explícito do Azerbaijão, fornecendo drones e suporte militar, crítico durante a guerra de 2020. Sua política reflete não apenas laços étnicos e linguísticos com o Azerbaijão, mas também a ambição de expandir sua influência no Cáucaso e contrabalancear a hegemonia russa. O Irã, que compartilha a fronteira com ambos os países, também tenta manter seu status de potência regional, apoiando a Armênia para contrabalancear com a Turquia, mesmo sendo um país muçulmano, assim como o Azerbaijão. Conflitos como o de Nagorno-Karabakh são mais do que disputas territoriais, são reflexos de tensões identitárias, históricas e estratégicas que marcam o Cáucaso. Por meio da ótica da guerra do terceiro tipo, vemos como motivações étnicas e existenciais impulsionam os atores envolvidos. Para os armênios, a luta representa a sobrevivência de sua identidade cultural, marcada por uma história de perseguições e genocídio.
Para Azerbaijão, a reconquista é uma questão de honra nacional e soberania. Assim, essa simetria de objetivos torna o conflito prolongado e dificulta acordos sustentáveis. Ao mesmo tempo, o complexo regional de segurança evidencia como as preocupações de segurança entre Armênia, Azerbaijão, Rússia, Turquia e Irã estão interconectados. O envolvimento de potências externas, como a Rússia e a Turquia, reforça um equilíbrio frágil, onde interesses regionais e globais frequentemente congelam um conflito em vez de resolvê-lo. A rivalidade histórica, combinada com a disputa por influência estratégica, ilustra como o equilíbrio de poder molda não apenas a dinâmica regional, mas também os limites da estabilidade. Assim, o conflito de Nagorno-Karabakh vai além das fronteiras nacionais, refletindo a complexidade dos sistemas regionais de segurança e os desafios de encontrar soluções para questões existenciais. Esse cenário reforça a importância de compreender as múltiplas camadas de análise nas relações internacionais, desde as disputas locais até as rivalidades globais. O que fica claro é que em conflitos como estes não existem vitórias absolutas, apenas equilíbrios temporários que mantêm viva a tensão. Obrigado por assistir, acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novidades.